E a pecuária de corte bovina está ganhando destaque no cenário nacional e também no internacional com relação ao cenário econômico. Isso devido ao alto índice de produção alcançado nos últimos anos. Apesar desse destaque positivo, o setor ainda possui uma baixa eficiência reprodutiva em diversas regiões do país. Para detectar possíveis casos de infertilidade, é importante que haja o manejo reprodutivo. Isso é essencial para a empresa rural. Vamos falar agora sobre a importância do exame andrológico e os impactos econômicos que ele pode causar dentro de uma propriedade. Esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar a importância e também os impactos econômicos do exame andrológico no rebanho bovino, eu trago aqui no Bom Dia Entrevista o médico veterinário e também consultor da Personal Pack, Bruno Xavier Ferreira. Ele está aqui no Bom Dia Produtor mais uma vez. Muito bom dia para você, Bruno. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo bom. O exame andrológico é muito importante, né? Porque ele pode detectar algum caso de infertilidade dentro de uma propriedade rural. Fala para a gente sobre a importância desse exame para o produtor rural, para o pecuarista, na verdade. Primeiramente, eu queria agradecer novamente, Antônio, o convite. A gente está entrando na estação de monta, daqui a alguns meses eu inicio essa estação de monta, então é um processo muito importante de ser realizado. Qual que é a maior importância do exame andrológico? São identificar dois tipos de animais, dois tipos de reprodutores. São exames feitos em touros, nos reprodutores da fazenda, da propriedade, e você avalia identifica principalmente dois tipos de animais. Os animais inférteis, que causam dano direto e mais visível, só que além dessa visão da identificação do reprodutor infértil, você identifica também um reprodutor infértil, que ele vai produzir filhos, mas numa capacidade inferior daquele que seria possível dele produzir desses animais. Esse exame andrológico serve para detectar quais animais são inférteis. E como que é feito esse procedimento? É um procedimento muito custoso para o pecuarista? Não. É um procedimento que necessariamente você vai precisar de alguma estrutura, um tronco de contenção para você conter o animal. Você vai fazer dois ou três tipos de avaliações. Primeiramente, você vai avaliar o reprodutor na questão clínica, então, principalmente o sistema locomotor do animal. Então, você vai avaliar os aprumos, você faz a avaliação de todo o sistema reprodutivo externo, então, bolsa escrotal, pênis, avalia as glândulas internas. Isso tem que ser realizado por um médico veterinário com experiência no assunto. Você vai fazer coleta do sêmen desse animal e você vai identificar no sêmen as características morfológicas e fisiológicas desse sêmen. E com essa identificação você consegue predizer se esse animal tem uma fertilidade, se ele é um animal apto, que nós chamamos de apto. Então ele é um animal que pode ser introduzido no rebanho de fêmeas para gerar os filhos. E você consegue identificar também os animais inférteis, que esse é o grande impacto, e os animais subférteis, que apesar de eles estarem produzindo filhos, eles estão produzindo aquém daquilo que seria num patamar ótimo de produção de animais, de filhos daquele reprodutor. No caso, são dois tipos de exame. Então, é um exame físico, primeiramente, as características do animal, e depois um exame de laboratório para ver a fertilidade do sêmen. Seria isso? Isso mesmo. E qual que é o custo-benefício desse procedimento? Olha, Antônio, é um procedimento extremamente barato para o produtor. Hoje a gente tem visto na praça em torno de uma arroba por reprodutor, o custo. Então vai pagar R$140, sendo que o que esse exame identifica no animal, ele pode ter uma economia aí, ele pode deixar de perder até 30, 40 mil reais por um reprodutor. Era esse tema que eu queria abordar. Economicamente, um touro infértil pode causar quais danos a uma propriedade rural? Então, um touro, a gente trabalha muito com proporção touro-vaca. Então, normalmente, um touro, a gente coloca no rebanho um touro para 30 a 50 vacas. Então, se você pensar que um touro ele vai ficar na estação de monta para cobrir 50 vacas, e se ele deixar de cobrir essas 50 vacas, ou se ele fizer a cobertura dessas vacas e não produzir nenhum animal, nenhum produto, o que vai acontecer? Ele vai estar deixando para o produtor um prejuízo de cerca de, vamos colocar na média entre machos e fêmeas, na média aí de R$40 mil de prejuízo por touro. Então, um animal infértil pode dar um prejuízo até de R$40 mil, R$50 mil, dependendo do sistema de produção do produtor. Mas, além disso, o que eu queria deixar bem claro é que o animal infértil é fácil de ser detectado.
porque ele não vai deixar nenhum filho naquele produto. A grande questão do andrológico, que tem um impacto econômico muito interessante, é justamente na identificação do animal subfértil. Então, aquele animal que ele tem uma capacidade de produzir, só que por conta de alguma patologia ou de algum problema no sistema reprodutivo, ele deixa de produzir alguns animais. Ele coloca alguns animais, ele consegue emprenhar algumas vacas, só que ela fica abaixo do que ele poderia. E, além disso, essa progenie dele, como, por exemplo, as fêmeas que vão ficar no rebanho, também vão ser subférteis. Então, o que acontece? O prejuízo, além de ser um prejuízo direto, de um menor número de bezerros, ele está tendo um prejuízo indireto que ele não consegue mensurar, que ele está colocando muita matriz, repondo muita matriz subfértil. Então o prejuízo é muito maior do que aquele mensurável de uma maneira direta, que é a não produção de bezerro. Você falou dos prejuízos em não se fazer esse exame. E agora fala pra gente com relação aos benefícios em se fazer economicamente. Então, o primeiro benefício que a gente tem, por isso que eu queria salientar aqui, seria muito importante ser realizado por um médico veterinário com experiência. Porque o que acontece? Um exame andrológico bem realizado, ele consegue otimizar a utilização desse touro. Então, num sistema convencional que a gente utiliza 1 para 30, 1 para 50, 1 para 40, um exame andrológico bem realizado, com um profissional bem capacitado, a gente consegue otimizar a utilização desse touro. Certo. Então, ele passa de 1 para 30, a gente pode ter casos de 1 para 70, de 1 para 80. Então, é um animal que tem uma aptidão reprodutiva muito boa. Então, você pode otimizar esse animal. Então, você, consequentemente, você diminui a torama da fazenda. Ou você consegue alocar esses touros em alguns lotes para você otimizar esse resultado. Então, você consegue, além de economizar na compra de material, na compra de touros, você otimiza esse touro, você consegue fazer com que ele produza filhas mais férteis, com mais precocidade sexual, que emprenham antes, que entram na exceção de monta antes. Então, a questão da utilização do reprodutor apto e com o exame andrológico bem feito é justamente isso. Você otimizar o reprodutor, diminuir a quantidade de touros da fazenda e aumentar a fertilidade das suas fêmeas. Então, esses três fatores juntos levam um retorno econômico direto para o produtor e é muito, muito viável para o produtor realizar o exame justamente para identificar esse tipo de animal. Perfeito. O assunto é muito interessante e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado, Bruno Xavier Ferreira, pela participação aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado, Antônio. Obrigado, produtores. Bom dia para vocês.